A gente analisou o verbo transitivo até o momento. Então, vou botar assim para você, ó. Sidney comeu do bolo. Se eu pedir para você classificar sintaticamente o termo destacado, o termo do bolo, lembrando bem que em provas de concursos públicos, o camarada pode te pedir sempre 3 tipos de funções. Ou função morfológica ou gramatical, e aí o que ele está querendo? Ele quer saber qual é a classe gramatical. Ou função sintática, aí sim ele está trabalhando com os termos da oração. Sujeito, predicado, objeto, adjunto, predicativo, aposto. Ou ele te pede a função semântica, e aí ele quer saber o sentido. Agora, é importante você ficar ligado nisso. O camarada coloca assim, ó. Sidney comeu o bolo, e te pede a função sintática de Sidney. É óbvio que ali é o sujeito, é o núcleo do sujeito. Agora, se ele te pedir a função morfológica e coloca lá dentre as opções sujeito, tem muito aluno que vai assinalar sujeito, mas se ele pediu a função morfológica, ele quer a classe gramatical e Sidney é substantivo. Tranquilo? Então fica a dica, hein? Agora vem aqui comigo. Pedir a função sintática. Aí você vai olhar e vai falar assim, ah, Sidney, tem preposição, pô. Objeto indireto. Nananina, não. Tudo na língua portuguesa depende de contexto. Por exemplo, olha aqui. O bolo, ele não é objeto direto porque não tem preposição. Ele é objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. O termo de dinheiro não é objeto indireto porque tem preposição. É objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Agora aqui. Sidney comeu do bolo. Tudo bem que tem preposição, mas vê primeiro a quem o camarada está ligado. Ele está ligado ao verbo comer. E nesse contexto, quem come, come alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto. O que eu disse a vocês? O verbo transitivo direto sempre pede o quê? Objeto direto. Então aqui, ó, eu tenho um objeto direto. Ah, Sidney, porra, mas tem um objeto direto preposicionado. Quer dizer, mas tem preposição. Então será um objeto direto preposicionado. Entenderam agora? Sidney. Até entendi o processo. Mas qual é a diferença então dessa preposição para a preposição do objeto indireto? Vem aqui comigo. Quando eu digo Sidney precisa de dinheiro, tem como eu falar Sidney precisa dinheiro nesse contexto? Claro que não. Então quem precisa obrigatoriamente precisa de alguma coisa. A preposição ali foi exigida pelo verbo. Aqui eu tenho uma preposição obrigatória. Agora, quando eu falo Sidney comeu do bolo, tem como eu falar Sidney comeu o bolo? É claro que tem. Então, a preposição aqui, ó, é uma preposição facultativa. Eu coloquei porque eu quis. Mas ora bola, Sidney, para que você colocou? Aqui nesse contexto para evitar ambiguidade. Porque quando eu digo Sidney comeu o bolo, o que eu estou querendo dizer? Que o bolo todo foi comido. Agora, se eu falar Sidney comeu do bolo, o que foi comido? Parte do bolo. Então, o objeto direto preposicionado ou é para evitar uma ambiguidade ou é para enfatizar um termo. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, ama alguém. Não pede preposição. Mas por que eu boto a preposição aí junto de Deus? Por que eu utilizo aí um objeto direto preposicionado? Para enfatizar o tamanho desse amor. Estão entendendo o processo agora? Então vamos lá. Isso significa, meu caro aluno, que sempre que você visualizar agora um termo com preposição, você não vai de cara sair dizendo que é objeto indireto, não. Você vai ver primeiro a quem ele está ligado e aí sim você vai classificar se é objeto indireto, se é objeto direto preposicionado ou se é um adjunto adverbial. Agora a gente vai pegar o próximo exemplo. Se liga aqui no próximo exemplo. Sidney mora em Rocha Miranda. Para quem não conhece, vou falar aqui para vocês. Rocha Miranda é um dos melhores bairros do Rio de Janeiro. É esquina com Copacabana. Então, se você for fazer uma visitinha aqui ao Rio, com certeza você deve ir a Rocha Miranda. É um dos melhores bairros. Pode ter certeza. Então, vem aqui comigo. Ó. Sidney mora em Rocha Miranda. Se eu falasse para você, Sidney mora, e olhasse para sua cara, ficasse assim, ó, tô olhando para você. O que ia acontecer? Você fala, tá maluco, Sidney? Onde? Você me perguntar onde ele mora. Agora,
exigiu um complemento, não exigiu? E aí se você perguntasse para o verbinho, opa, Sidney mora em Rocha Miranda, quem mora, mora em algum lugar, e pediu preposição em, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Dois verbinhos que confundem os alunos nas provas, o verbo morar e o verbo chegar. O verbo chegar, então, desde a época que a gente era criança, ele já confundia a gente. Lembra que, aliás, você sabe disso, a gente emprega muito o verbo chegar no contexto informal com a preposição em. Então, todo mundo tem o hábito de falar, cheguei em casa, cheguei no curso. A gente fala assim, mas você já sabe que isso é um padrão informal. Se for o padrão formal da língua portuguesa, o padrão culto, olha o que vai acontecer. Você deve utilizar a preposição a. Basta pegar qualquer dicionário de regência que você vai ver que quem chega, chega a algum lugar. Você, criança, por exemplo, falava chegar em. Aí a professora fazia o quê? Te repreendia e falava assim, meu filho, não é chegar em casa, é chegar a casa. Aí você, beleza, professora. Mas está pedindo a preposição a. Se você aprendeu durante toda a sua vida que o verbo intransitivo possui sentido completo, o verbo chegar pode ser qualquer coisa, menos o quê? Verbo intransitivo. Foi assim que você pensou. E é por isso que a gente reproduz esse erro no concurso público. Porque vamos ser sinceros, quem realmente derruba a gente no concurso público são os erros do cotidiano. Eu estou habituado a utilizar aquilo no meu dia a dia e acabo reproduzindo na prova. E aí eu entro pelo cano. Então vem comigo agora. Ó. Para resolver este problema, eu vou recorrer ao sistema SVC e à tríade. Então, ó, deixa eu botar aqui de novo que eu acabei apagando. Objeto, adjunta adverbial de localidade e característica. Sidney mora em Rocha Miranda. Vou de cara no verbo. Pergunto a ele quem é o sujeito. E automaticamente o resto é o meu complemento. Quando eu olho para o complemento, funciona como objeto? Não. Funciona como característica? Não. Funciona como localidade. Se tem preposição e funciona como localidade, sempre será adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar, está atrelado ao verbo, o verbo só pode ser intransitivo. Tranquilo? Sempre assim. Observa que é diferente de falar Sidney morreu de fome. Se eu chegar para você e falar somente Sidney morreu, você já entendeu. É o suficiente, porque o verbo intransitivo, em 99% dos casos, ele realmente possui sentido completo. Pô, se eu falar que o cara morreu, já é o suficiente para você saber que ele não está vivo. Ah, Sidney, eu tenho curiosidade. Quero saber do que ele morreu. Pô, concorda comigo que você só vai ter curiosidade se você tiver um grau de intimidade? Se ele for um Zé Ninguém na sua vida, você não vai ter curiosidade? Tanta coisa para fazer, tanta matéria para estudar e para o concurso, você vai ficar curioso para saber do que é? Não, né? Você não é fofoqueiro. Agora, imagina os verbos. Quem come, come alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem dá, dá alguma coisa para alguém. E quem morre? Quem morre, morre. Então aqui, sem sombra de dúvidas, é verbo intransitivo. Então esse tipo de frase, o aluno não comete equívoco. Agora aqui, ele comete. Aí, eu tenho o de fome. Está relacionado a verbo intransitivo, não está? Seja um termo exigido pelo verbo intransitivo ou não, se está relacionado a verbo intransitivo, sempre será adjunto adverbial. Aqui no caso, é uma circunstância de causa, porque foi a causa da morte. Então, adjunto adverbial de causa. Mas você vai até falar para mim, pô, sim, beleza, concordei com tudo que você falou, achei bacana esse negócio do sistema SVC, da tríade, mas eu continuo não entendendo o porquê daquela preposição. Eu não poderia confundir, achar realmente que é um objeto indireto, afinal de contas as pessoas confundem. Vamos lá. Para cada ação que eu pratico, eu tenho sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo dessa ação. Quem é que vai sofrer ou ser alvo desta ação? É o objeto. É por isso que todo mundo diz que o objeto é o verdadeiro complemento verbal, porque ele sofre ou é alvo da ação. Por exemplo, se eu bater aqui no quadro, ó, pá! Quem foi que praticou a ação de bater? Sidney. Quem foi que sofreu a ação de apanhar? O quadro. Se eu falar, Sidney comeu o bolo, quem foi que praticou a ação de comer?
Sidney. Quem foi que sofreu a ação de ser comido? O bolo. Se eu chegar para você e falar, Sidney morreu de fome, quem praticou a ação de morrer? Sidney. De fome sofreu alguma ação de Sidney? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. Se eu chegar para você e falar, Sidney mora em Rocha Miranda, quem pratica a ação de morar? Sidney. Em Rocha Miranda sofre alguma ação de Sidney? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. Então, turma, quando sofre o alvo da ação, é objeto, mas quando eu apenas indico uma circunstância, só pode ser adjunto adverbial. Tranquilo? E para finalizar, olha aqui, ó. Sidney está doente. Pô, Sidney, essa é mole. Eu não estou vendo nenhuma ação ali, então só pode ser verbo de ligação, né? Cuidado. Até pode ser. Mas essa concepção de ação é para NGB. Chegar e dizer que o verbo transitivo direto e indireto sempre são verbos nocionais, consequentemente sempre vão encabeçar um predicado verbal, porque eles sempre indicam a ação, isso é uma concepção da NGB. Se eu chegar e falar, por exemplo, que a Bruna gosta de sorvete. A Bruna está praticando alguma ação aí? Não. O que eu estou enfatizando nesse processo? O desejo. Ela gosta de sorvete. Então, se eu aprofundar no estudo em cima do verbo, eu vou perceber que nem sempre os verbos que a gente diz que indicam ação têm ação. Não é verdade? Quando eu falei ali, ó, Sidney mora em Rocha Miranda, verbo intransitivo. Um verbo que indica ação. Mas tem ação, eu falo que o camarada mora? Então, cuidado com isso. Então, sempre avalie o contexto para você poder saber. Aqui, no caso, deu certo. Então, quando eu digo Sidney está doente, eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é meu complemento. Quando eu olho para o complemento, doente não funciona como objeto, não funciona como circunstância, funciona como característica, porque eu estou qualificando, caracterizando Sidney. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito e o verbo só pode ser de ligação. Agora, se o camarada quiser te derrubar no dia do concurso, olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar assim, ó. Sidney está em Búzios. Afinal de contas, também sou filho de Deus e preciso descansar, né? Então vem aqui comigo, ó. Se o camarada for esperto, ele não vai perguntar nada em relação a Sidney e nada em relação a Búzios. Ele vai perguntar em relação ao verbo estar. É isso que ele vai fazer. E aí, vamos lá. Você olha para a frase. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Sidney está em Búzios. Você está percebendo alguma ação notória? Não. E imagina, se você passou pelaquela escola de gravar os verbos de ligação, ser, estar, aparecer, tornar-se, o que vai acontecer? Você vai ter certeza absoluta que aqui é um verbo de ligação. E pode ter certeza, o avaliador vai colocar a opção verbo de ligação. E você vai errar a questão. Para não ter problema quando você tiver dúvida de uma análise, porque às vezes você olha, pô, essa daí está tranquila para mim, eu sei, mas às vezes você tem dúvida, então você vai recorrer sempre ao sistema SVC. Você vem de cara no verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento. Em Búzios, funciona como característica? Não. Funciona como objeto? Não. Funciona como localidade. Se tem preposição e funciona como localidade, como eu já tinha dito para vocês, é adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, é porque o verbo só pode ser intransitivo. Então, meu companheiro, para ser verbo de ligação, o complemento tem que ser característica. Se não for característica, não é verbo de ligação. Se for uma circunstância, já é verbo intransitivo. Isso me mostra que tudo na língua portuguesa depende de contexto. Fica de olho nisso, tá? Então aqui, ó, vem comigo. Vou fazer um pequeno quadrinho resumitivo agora desse processo. Rápido, rápido, para você entender. Sidney, por que você está perdendo tanto tempo com a regência verbal? Porque isso é importante pra caramba. Vai te auxiliar e muito. Sempre cai regência verbal e nominal. Porra, o próprio processo de crase, quando cai, é em cima da regência. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o verbo transitivo direto, indireto e transitivo direto e indireto. Eu tenho o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Essa é a análise morfossintática. Estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que está ligado a verbo transitivo direto? Ele sempre pede objeto direto. Ah, Sidney, tem preposição. Então, objeto direto preposicionado. Estou avaliando o camarada que está aqui. Está ligado a um verbo transitivo indireto. Ele sempre vai pedir um objeto indireto.
Estou avaliando o camarada que está aqui, está ligado a verbo transitivo direto e indireto, já percebi. Então está pedindo dois complementos, um objeto direto e outro indireto. Que a gente já sabe que não importa a ordem. O que eu não posso ter são dois diretos ou dois indiretos, já que o nome do verbo é verbo transitivo direto e indireto. Agora, verbo intransitivo. O que está pedindo aqui? Pode não pedir nada e pode exigir uma adjunta adverbial. Mas mesmo pedindo ou não pedindo, qualquer termo ligado a verbo intransitivo será sempre adjunto adverbial. E quando eu tenho um verbo de ligação, eu sempre terei relacionado a esse verbo de ligação um predicativo do sujeito. Tranquilo? Então, a regência verbal a gente finalizou. Agora, Sidney, mostra pra gente um pouquinho da regência nominal. Então, vamos lá. Se liga só nisso, turma. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se liga só nisso. Eu tenho aqui, ó, o complemento. Vou botar só CN, ó. O complemento nominal versus o adjunto adnominal. Tem muita gente que não sabe isso. Inclusive, professores de língua portuguesa. Em cursos presenciais aqui no Rio, de vez em quando eu ministro aulas específicas de língua portuguesa para professores de língua portuguesa. E o camarada, ele chega ao cursinho sem saber isso. Pô, provavelmente por alguma deficiência que teve no próprio processo da faculdade, não sei. Ou porque, na verdade, dentro da faculdade de letras, a gente estuda diversas outras gramáticas. A que a gente menos estuda é a gramática tradicional. Por isso que o aluno, de vez em quando, ele chega com uma deficiência, mesmo sendo especialista em língua portuguesa. Essa é a verdade. Agora, isso é um processo simples. E se você não sabia até agora, vai aprender agora, porque é muito tranquilo. Primeiro eu vou falar o conceito. Quando eu falo de complemento nominal, olha o termo, complemento. É porque completa o sentido do nome. Se completa o sentido do nome, é porque aquele nome sozinho não tem sentido completo. Então é por isso que este nome exige uma preposição. É por isso que o complemento nominal sempre tem preposição. Agora, o adjunto adnominal, como diz o próprio termo, adjunto, significa que está apenas junto do nome. Ou seja, é um termo satélite. Ele está ali apenas para acompanhar o nome. Está entendendo? Pode ter preposição ou não é exigida. Aí, diante disso, olha o que eu criei para você. Eu criei um quadrinho que vai resolver os problemas da gente na hora do concurso. Porque quando eu falo em nome, primeira coisa, se é complemento nominal ou adjunto adnominal, deve estar ligado a nome. Então, como nome, eu tenho o adjetivo, o advérbio e o substantivo. Só que agora a gente já esbarra numa confusão. Eu tenho um substantivo concreto e eu tenho um substantivo abstrato. Meu companheiro, vou botar aqui, ó, 2 vezes o substantivo abstrato. Por que, Sidney? Porque tem 2 situações, você vai entender. Mas antes de mais nada, você precisa entender qual é a diferença de substantivo concreto para substantivo abstrato. Aí eu te pergunto, gnomo, concreto ou abstrato? Para e pensa. Fada, concreto ou abstrato? Para e pensa. Saci pererê, concreto ou abstrato? Deus, concreto ou abstrato? Meu companheiro, tudo que eu falei até agora é concreto. E tá maluco, Sidney? Substantivo concreto só pode ser aquilo que eu posso pegar. Nananina não. Substantivo concreto é aquilo que eu posso pegar, criar e imaginar. Sabe por quê? Porque eu posso tornar palpável. Então, substantivo concreto. Eu não posso ter uma fada no desenho. Eu não posso ter Deus no cinema. Então, tudo isso é substantivo concreto. Até mesmo porque para ser substantivo abstrato, ou é um sentimento, ódio, amor, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim, Sidney? Eu falo, a filmagem da cena ficou perfeita. A palavra filmagem, ela indica o ato de filmar. Ela não é verbo, mas ela indica o ato de filmar. Portanto, é um substantivo o quê? Abstrato. Isso já está me mostrando que não é só o verbo que indica ação na língua portuguesa. O substantivo abstrato também pode indicar ação. Então, já fica ligado nisso. Agora, para a gente resolver o nosso problema, agora que a gente já sabe o que é um substantivo concreto ou abstrato, é só a gente pensar no processo de análise morfossintática. É só pensar nisso. Então aqui, ó, lembra do objeto direto?
que eu falei para vocês que não era um objeto direto só porque não tinha preposição, e sim porque estava ligado a um verbo transitivo direto, e que o objeto indireto não era um objeto indireto só porque tinha preposição, e sim porque estava ligado a um verbo transitivo indireto, a mesma coisa vai acontecer aqui. Eu estou avaliando o camarada que está aqui, e eu percebi que ele está ligado morfologicamente a um adjetivo. Ele sempre será um complemento nominal. Estou avaliando o camarada que está aqui e percebi que ele está ligado a um advérbio. Ele sempre será um complemento nominal. Estou avaliando o camarada que está aqui e percebi que ele está ligado a um substantivo concreto. Ele sempre será um adjunto adnominal. Até o momento, o que a gente fez aí? A gente só fez análise morfossintática. Vi a quem o camarada estava ligado, gramaticalmente, e classifiquei sintaticamente. O bicho pega agora. Porque quando eu estou avaliando o camarada que está aqui e percebo que ele está ligado a um substantivo abstrato, eu tenho duas possibilidades. Ou é um adjunto adnominal, ou é um complemento nominal. E o que eu faço agora então, Cisne? Eu vou entrar na seara da semântica. Eu vou avaliar o próprio termo. Eu vou ver se aquele termo pratica ou sofre ação. Ou seja, se é um termo agente ou se é um termo paciente. Se for um termo agente, será um adjunto adnominal. E se for um termo paciente, será um complemento nominal. Para nossa sorte, se for um termo agente, é um adjunto adnominal. E a palavra paciente, pode ser um macete bobo, mas que funciona, tem o C e o N de complemento nominal. Tranquilo? Entender esse processo? Pô, Sidney, mais ou menos. Então vamos lá. Ó. Eu poderia de cara agora resolver essas frases aqui contigo, essas questões para você poder entender. Mas como eu já dei muita informação, é óbvio que você está cansado, né? E você precisa, dar uma relaxada. Além do quadrinho que eu criei para vocês, que é batata, se você colocar o quadrinho ali numa questão de complemento nominal com adjunto adnominal, você vai acertar a questão. Eu fiz uma musiquinha, que eu trabalho sempre com as minhas turmas presenciais, e que eu tenho percebido que a galera do online também gosta. Para que é a musiquinha? Primeiro, para quebrar um pouco desse ritmo maçante de estudo. Segundo, se você usa o quadrinho na hora da prova, você acerta a questão. Agora, se você utiliza a musiquinha, você acerta a questão e ainda desconcentra quem está do lado. Né? Tô brincando aqui, mas você acerta e o camarada ainda erra. Porque ele vai falar, o que é isso? Olha só, rapidinho, só para a gente dar uma quebrada aqui no nosso ritmo, eu coloquei uma musiquinha aqui para vocês poderem entender. A musiquinha, na verdade, é o mesmo processo do quadrinho. Poxa, e como é a musiquinha, você vai gravar. Não adianta. Todo mundo grava a música. Pô, você gravou a música do Renato Russo, o Faroeste Caboclo, tem 10 minutos. Você gravou aquilo, como é que você não vai gravar isso? É óbvio que você vai gravar. Eu vou cantar aqui para vocês rapidinho, tá? Ó, dá uma lida aí. Vocês já perceberam que tem um ritmo daquela música do padre Marcelo Rossi. Mas não é heresia não, tá? É porque eu fui coordenador de pastoral de grupo jovem e fui coroinha por 6 anos. Então eu tenho toda uma afinidade aí, quis fazer uma homenagem. Se liga só, eu vou ficar aqui para não ficar na tua frente e você poder acompanhar. Eu canto pessimamente, a minha voz é ridícula. Eu queria ser cantor, mas você vai perceber que não dá para eu ser cantor. Em compensação, eu compenso com a coreografia. Eu danço muito bem. Hoje é uma música muito fácil, é só um para lá e um para cá, mas eu tenho toda uma malemolência, então você vai perceber. Então vamos lá, ó. Olha o ritmozinho. Do advérbio ou adjetivo, eu respondo na moral. O complemento é nominal. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Se for concreto, o substantivo, eu respondo sem pensar. Quem acompanha é o A. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Se o substantivo for abstrato e pelo D estiver ligado. Aí tem dúvida? Fiquei bolado. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O adjunto, praticação, e por isso é o agente. E o CN, ó, é o paciente. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça.
Aí você deve estar aí, porra, esse professor é muito doido, né, cara? Mas olha só, gente, espero que essa musiquinha auxilie. Coloca no... Eu não sou muito bom desse negócio de, né, mídia, informação, esse negócio assim, mas coloca no MP3, coloca no celular, vai escutando no trem, no metrô, no ônibus, no carro, com certeza vai te auxiliar em algum momento para você poder resolver a questão. Então vamos lá, vamos fazer a questão aqui agora e entender. Quer dizer, fazer estas frases para poder massificar. Olha a primeira frase. Sou favorável a vocês. Eu tenho que classificar o termo destacado, o a vocês. Observa, todos os termos destacados aqui, ó, têm preposição. E nem por isso é objeto indireto, porque estão todos ligados a... Então é complemento nominal ou adjunto. Então vem aqui comigo, ó. Sou favorável a vocês. Este termo está ligado à palavra favorável. Qual é a classe gramatical da palavra favorável? Responde aí. Olha a frase como um todo. Olha o sou aqui, verbo de ligação. Então aqui, ó, eu tenho adjetivo. Se o termo a você está ligado a um adjetivo, só pode ser complemento nominal. Falou favoravelmente a vocês. O a vocês está ligado a favoravelmente, que é um advérbio. Se está ligado a um advérbio, só pode ser o quê? Complemento nominal. Lembra do advérbio adjetivo, eu respondo complemento nominal. Mas fica ligado agora no que eu vou falar. Isso é nominal. Quando eu digo sou favorável a vocês, presta atenção como aquela preposição foi exigida pelo nome favorável. Eu não tenho como falar vocês. Obrigatoriamente, quem é favorável a alguém. Então tem processo de transitividade ali. O termo foi exigido. Por isso é complemento nominal. Entenderam? Agora vamos para a próxima. A casa do Sidney é em Rocha Miranda. Lindo bairro do Rio de Janeiro. Então aqui, ó, do Sidney está ligado à casa. Qual é a classe gramatical da palavra casa? É substantivo concreto. Então, ó, substantivo concreto. Se está ligado a um substantivo concreto, lembra do quadrinho ou lembra da musiquinha, só pode ser o quê? Adjunto adnominal. Agora presta atenção. A preposição aqui foi exigida pelo termo casa? Tanto não foi que eu posso falar que a casa é em Rocha Miranda. Então essa preposição não foi exigida pelo nome. Isso significa que está ali apenas acompanhando o nome. Por isso que é um adjunto adnominal. Outra dica que eu vou te dar agora. Tá vendo esse camarada aqui, ó? Antes da palavra casa, é um artigo morfologicamente. E o artigo ele sempre acompanha quem? O substantivo. Se ele sempre acompanha o nome, ele vai ser sempre o quê? Sintaticamente, um adjunto adnominal. Então aqui eu também tenho um adjunto adnominal. Só para você ficar ligado nisso. Agora olha o próximo exemplo. A construção do prédio terminou. Do prédio está ligado à palavra construção. Qual é a classe gramatical da palavra construção? Aí você pode fazer de dois jeitos. Ou você tenta ler a frase e entender o processo, ou você vai tampar o termo que vai facilitar a tua vida. Ó. A construção do prédio terminou. Nesse contexto, se terminou, é porque terminou algum tipo de quê? De ação. Pode ver que eu não falei que a construção estava uma bagunça, eu falei que a construção terminou. Então aqui, sem sombra de dúvidas, construção é um substantivo abstrato. E se você ficasse na dúvida, era só você tampar o termo. Tampa o termo do prédio que você está analisando. A construção terminou. Tem como eu pensar em alguma coisa concreta aí? Não, só tem como eu pensar no quê? Na ação, em coisas abstratas. Então, sem sombra de dúvidas, é substantivo abstrato. Se está ligado a substantivo abstrato, eu tenho que ver se o prédio pratica ou sofre a ação. O prédio, ele praticou a ação de construir ou sofreu a ação de ser construído? Ele sofreu a ação de ser construído. Então, ele é um termo paciente. Consequentemente, é um complemento nominal. Olha o próximo. A construção do engenheiro terminou. Mesmo contexto. Uma ação que terminou. Então, ó, do engenheiro está ligado a substantivo abstrato. Então, o que eu faço agora? Eu vejo se o engenheiro praticou ou sofreu a ação de ser construído. E aí? O engenheiro, ele praticou, não é? Então, ele é um termo agente. Se ele é um termo agente, ele é adjunto adnominal. Tranquilo? Agora, olha a próxima. A plantação de milho pegou fogo. Aí tem muito aluno que olha, vê o são
ali no final da palavra, e ele começa a se habituar pensando que sempre que tiver o são, vai ser substantivo abstrato, né? E não é. Turma, tudo na língua portuguesa depende de contexto. Como eu falei com vocês podem resolver isso de duas formas. Ou você vai elevar o significante à mente, como assim? Você vai criar um filmezinho. Porque quando a gente fala em análise, a gente pensa em análise textual, análise sintática e análise gramatical. É tudo interpretação. Porque a análise, eu estou interpretando. Então, não só interpreto quando tem um texto. Eu interpreto no processo sintático e morfológico também. Então, eu vou criar um filmezinho. E depois eu vou dar um macete, que eu já até dei, que vai facilitar a tua vida. Então, imagina o seguinte. Eu estou falando aqui com o Pedro. E o Pedro, ele é agricultor. Aí eu chego para o Pedro e falo assim, ó, Pedro, a última frase, a plantação de milho será amanhã. O que o Pedro vai fazer amanhã, ele sendo agricultor? Amanhã ele vai plantar. Então, na última frase aqui, ó, a plantação de milho será amanhã, a palavra plantação funciona como substantivo abstrato. Mas se eu chegar para o Pedro e falar assim, ó, Pedro, a plantação de milho pegou fogo. O Pedro, ele vai plantar ou ele vai olhar para o milharal pegando fogo? Ele vai olhar para o milharal pegando fogo. Então é algo que concreto. Então já sei que aqui é um substantivo concreto. Agora, Cisne, eu não tenho abstração para fazer esse processo não. Não precisa. Olha o que eu já tinha falado para você. Tampa o termo, ó. A plantação de milho pegou fogo. Tampo de milho. Fica só a plantação pegou fogo. Tem como pensar em algo concreto ou abstrato? Só em concreto. A plantação de milho será amanhã. Tampo de milho. A plantação será amanhã. Tem como pensar em algo concreto? Não, só em abstrato. Então a gente já matou aqui. Agora, se nessa frase aqui, ó, vou até numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se na frase 6 o termo de milho está ligado à plantação e nesse contexto funciona como substantivo concreto, eu não tenho dúvida. Aqui eu só posso ter uma adjunta de nominal. Agora, na frase 7, o termo de milho está ligado a um substantivo abstrato. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso ver se o termo é agente ou paciente. O milho, ele praticou a ação de plantar ou ele sofreu a ação de ser plantado? É óbvio que ele sofreu a ação de ser plantado. Então, ele é um termo paciente, consequentemente, complemento nominal. Ufa, Cisne, caramba, que questão é essa? Precisava saber tudo isso? Sim, precisava e você vai ver agora. Então, ó, vou apagar aqui para a gente poder partir para a questão. Questão 12. Ó, turma, se vocês estão cansados aí, se você está precisando beber uma água, ir ao banheiro, dá pausa aí, vai lá beber a água, turma. Aproveita. Então, ó, vem comigo, ó, porque isso daqui provavelmente depois vai ficar disponibilizado aí no nosso site para você poder acompanhar com calma e naturalidade. Então, vamos lá, ó. Com o tempo, a vírgula separa um adjunto adverbial deslocado. A justificativa do emprego das vírgulas é a mesma da passagem transcrita acima em. Pô, mole. Eu tenho que buscar uma vírgula que esteja separando um adjunto adverbial deslocado. E vírgula é processo sintático. Você já aprendeu naquele sistema SVC que eu não posso ter vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento. Agora, lembra da estrutura da escola. A estrutura da escola é perfeita. Como é que a tia Teteia ensinava pra gente? E a tia Teteia ensinava bem. A gente só não aprendeu naquela época porque não tinha maturidade para aprender, ou porque a gente estava de sacanagem mesmo, tacando bolinha de papel um no outro, suando, mas a tia Teteia ensinava bem. Olha aqui, ó, SVO e complementos. O que ela estava mostrando com isso? A posição correta de cada termo. Então, se eu botar assim, ó, Sidney comeu o bolo na cozinha. Na frase, quem come, come alguma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, um verbo transitivo direto, o sujeito, o objeto direto, e aqui, ó, na cozinha, eu indiquei a localidade, né? Eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Preste atenção no que eu vou falar. Se fosse Sidney mora em Rocha Miranda, é óbvio que eu não ia poder colocar uma vírgula ali, ó.
entre a preposição e o verbo morar. Não ia poder fazer isso, afinal de contas, estava sendo exigido. Agora aqui, qual foi o termo exigido pelo verbo? Foi o termo o bolo. Foi o termo o bolo. E caramba, eu pulei, né? Eu pulei a questão, turma. Ó, deixa quieto. Eu pulei a questão aqui, ó. Volta aqui, ó. Não tem problema não. Sidney, você tá ficando maluco, hein? Porra, como é que você pula a questão? Gente, tanto slide aqui, tanta coisa, eu acabei pulando, né? Não tem problema não, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Era a questão do complemento com objeto, Sidney. Vamos lá, ó. A frase em que o uso da preposição destacada não constitui caso de regência verbal ou nominal é. Então, ó, a gente já sabe que regência verbal vai ser o objeto indireto. E regência nominal vai ser o quê? O complemento nominal. Então, vem aqui comigo, ó. Letra A. Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa. Turma, olha para o verbo aqui, ó. Depositamos. Nesse contexto, quem deposita, deposita alguma coisa em alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O que foi depositado? Muita confiança ou expectativas. Então, isso é meu objeto direto. E em quem eu depositei? Em uma pessoa. Então, essa preposição aqui, ó, foi exigida pelo verbo. Eu tenho aqui, então, um objeto indireto. É um caso que não constitui regência verbal ou nominal, então não pode ser a letra A. Letra B. Temos que nos conscientizar de que estamos juntos. Diz para mim, quem se conscientiza de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto que exigiu a preposição de. Então, eu tenho um objeto indireto. Não pode ser a nossa opção. Letra C. Dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Está no quarto parágrafo. Aqui, como eu não tenho nada antes, deixa eu dar uma olhada aqui para a gente ter a noção. Lá no quarto parágrafo. Eu sou muito doido, né, gente? Ó, as pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Galera, aqui, ó, por serem inteiras, por serem dispostas a dividir. Eu tenho um adjetivo. Se é disposto, se está disposta a alguma coisa. Então, esse adjetivo exigiu a preposição a. Então, o que eu tenho ali? Um complemento nominal. Então, aqui na nossa alternativa da questão 11, na letra C, eu tenho um a que foi exigido, foi uma preposição exigida pela palavra dispostas. Então, aqui eu tenho um complemento nominal. Está certinho. Mas eu quero o quê? Eu quero a errada. De acordo com isso, é claro. Letra D. Que para ser feliz com a outra pessoa. Olha só a pegadinha, hein? Botou a preposição com ligada à palavra feliz, que é adjetivo. Aí você, poxa, eu aprendi que todo termo ligado a adjetivo é sempre o quê? Sempre complemento nominal. Só que para e pensa. Nos exemplos que eu dei para você, sou favorável a vocês. Quem é favorável a alguém. Não tem como eu falar sou favorável a vocês. Quem está disposta, né? Está disposta a alguma coisa. Não tem como eu falar está disposta a alguma coisa. Agora, quem é feliz? Quem é feliz é feliz. Ah, sim, mas ali está feliz com a outra pessoa. Mas perceba, não foi um termo exigido. Ele até está relacionado, mas não foi um termo que é obrigatoriamente exigido. Então, meus companheiros, aqui, ó, eu tenho uma circunstância. Eu tenho, na verdade, aqui, ó, um adjunto adverbial de companhia. Se é adjunto adverbial de companhia, não é um complemento nominal. Então, não é um caso de regência nominal. A resposta é letra D. Mas vamos dar uma olhada na letra E por desencargo de consciência. Olha aqui. Você aprende a gostar de você. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, tem um verbo transitivo indireto que pede o quê? Um objeto indireto. Então, a gente matou essa. Agora dá para a gente ir para outra questão, né, Sidney? Pô, assim, tu dá um mole do caramba, né, Sidney? Vamos lá. Tem problema não, turma.
A gente finalizou ali a outra questão. Entenderam direitinho? Agora vem aqui comigo. Deixa eu mostrar isso de novo para vocês. Eu tinha colocado aqui, ó, Sidney comeu o bolo na cozinha. Sidney comeu o bolo na cozinha. Se liga só. Sujeito, verbo, objeto e complemento. Isso mostra que eu não posso ter, na verdade, vírgula, entre o sujeito, o verbo e o objeto aqui. Na verdade, entre o complemento exigido pelo verbo. Como assim, Sidney? Quem come, come alguma coisa. Então, pediu um objeto direto. Eu precisava necessariamente colocar que foi na cozinha? Não. Eu ali apenas coloquei um algo a mais. Eu apenas coloquei aqui, no caso, um adjunto adverbial. Se eu apresentar essa sentença para vocês e não colocar vírgula, tá tranquilo, porque não tem a necessidade de colocar. Afinal de contas, está todo mundo em sua posição correta. Agora, se o camarada colocar uma vírgula aqui, ó, a frase está certa. Como assim, Sidney? Nunca vi isso. É porque não tem a necessidade. Se não tem a necessidade de colocar, se é uma vírgula facultativa, eu não preciso ficar enchendo de vírgulas meu texto, porque eu vou deixar o texto o quê? Truncado. Mas aqui eu tenho uma vírgula facultativa. Agora, a questão da Sesgran-Rio trabalhou uma concepção de adjunto adverbial deslocado ali para o início da frase. E a gente tem muita divergência em relação a isso. Porque tem autor que diz, aliás, a própria gramática normativa já diz isso, que a vírgula será facultativa se for um adjunto adverbial de curta extensão. E será uma vírgula obrigatória se for um adjunto adverbial de longa extensão. Só que isso é muito relativo, que é pequeno para um, pode ser grande para outro. Tanto é que tem autor que diz que 2 palavras já é grande. Tem autor que diz que 5 palavras é que vai tornar grande. E aí como é que a gente vai ver isso? Na verdade, eu sempre trabalho com aluno em cima da perspectiva da ABL. Se para a ABL é aquilo que a gente pega. Agora, a Sesgran-Rio não trabalha em cima desse tamanho do adjunto adverbial. Se fosse o CESP, aí sim. A Sesgran-Rio só quer saber se você tem a noção ou não do que é um adjunto adverbial deslocado. Então, olha aqui, eu vou colocar 3 frases. Ontem, 3 concepções, né? Ontem, na cozinha e na semana passada. Aí eu coloco a vírgula aqui, aqui e aqui. Então bota assim, ó. Ontem Sidney comeu o bolo. Na cozinha Sidney comeu o bolo. Na semana passada Sidney comeu o bolo. Para a Academia Brasileira de Letras, a partir de 3 palavras é um adjunto adverbial de longa extensão. Então tem a vírgula obrigatória. Isso significa que para o CESP, por exemplo, se fosse o CESP, aqui seria uma vírgula facultativa, aqui seria uma vírgula facultativa e aqui seria uma vírgula obrigatória. Mas para Sesgran-Rio, ela quer saber se a vírgula é facultativa, obrigatória nesse caso aqui? Não. Ela quer que você tenha o conhecimento que é um adjunto adverbial deslocado, porque a pontuação na Sesgran-Rio obrigatoriamente é processo sintático. Ela quer que você saiba o que é um adjunto adverbial deslocado, o que é um aposto, o que é um vocativo, o que é uma vírgula de enumeração. É em cima disso que vai ser trabalhado. Então vem aqui comigo e vamos entender essa questão agora. Ó. Deixa eu apagar isso daqui. E a gente vai finalizar fazendo a nossa questão aqui, ó. Opa! Com o tempo, eu tenho um adjunto adverbial temporal. Letra A, a vida, vírgula. Bem maior do ser humano, vírgula. Nem sempre é como idealizamos. Opa! Quem é o bem maior do ser humano? Não é a vida? Então aqui eu tenho um aposto explicativo. Ah, essa é mole, se aposto sempre vem entre vírgulas. Não. A gente pensa que o aposto e o vocativo sempre vem entre vírgulas, e não é verdade. O único que sempre é isolado pela vírgula é o vocativo. Até mesmo porque o único aposto que vem entre vírgulas é o explicativo. Eu posso ter o aposto resumitivo ou o aposto especificativo que não vem com vírgula. Isso é caldo para outro momento. Agora aqui, Deus, ajudai-nos para que nunca deixemos de acreditar nas pessoas. Eu não estou chamando Deus, não estou evocando. Então isso aqui é um chamamento. Então aqui eu tenho um vocativo.
Então, ó, a vírgula também está certa. Agora, eu estou procurando um adjunto adverbial deslocado. Letra C. A decepção, vírgula, contudo, vírgula, não deve ser razão única para não tentarmos novamente. O que é o contudo? É uma conjunção, né? Não é uma conjunção adversativa? Então, por que ela está entre duas vírgulas? Porque é uma conjunção, aqui no caso, deslocada. Então, eu tenho uma conjunção deslocada. Não é a mesma regra. Agora, vem aqui comigo. Por agora, vírgula. O melhor é aprender a dividir esforços para atingir objetivos comuns. Vem comigo. Por agora, eu também tenho um adjunto adverbial temporal deslocado. Então, é a mesma regra. E para finalizar, dá uma olhada na alternativa E. É preciso ter fé, vírgula, sabedoria e paciência para que as coisas cheguem até você. Eu poderia colocar fé, vírgula, sabedoria, vírgula, paciência, vírgula, alegria, vírgula e maturidade. Isso me mostra que essa vírgula, ela na verdade serve para isolar termos de mesma função sintática. Geralmente, aparece também como vírgula enumerativa. Por quê? Porque eu estou enumerando uma série de elementos. Eu estou elencando uma série de elementos. Tranquilo? Então, é isso, gente. Até o momento, eu acho que eu fiz todas as questões do nosso material. Espero ter contribuído, mas antes de mais nada, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês do Henry Ford. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, com mais inteligência. Porque você, quando é concurseiro, você não faz a prova para passar. Às vezes, na maioria das vezes, você faz a prova até passar. Isso significa que você não deve desistir nunca. Antigamente, quando eu comecei a dar aula para concursos públicos, eu não entendia toda essa aflição do concurseiro. Porque eu era solteiro. E, poxa, eu já fui muito pobre. Hoje em dia, minha vida está até bacana, porque eu dou aula em bons lugares. Mas eu era pobre. E quando eu comecei a trabalhar com língua portuguesa, por exemplo, trabalhando com uma coisa que eu gosto. Eu sou professor, eu gosto de ser professor. Eu não estou professor, eu sou professor. Adoro isso. Ganhava meu dinheirinho, que na época, no início, era muito pouco, mas eu achava muito maneiro. Não tinha nada. E agora tinha dinheiro, ainda trabalhava com o que eu gostava, então estava maravilhoso. Só que eu não ligava para nada, eu não ligava para dinheiro. Qualquer lugar estava bom, qualquer coisa estava boa. Só que hoje em dia eu tenho uma família. E eu entendo o que o concurseiro passa. Porque, na verdade, o concurseiro que está ali aflito, estudando, ele não estuda só por causa dele. Ele estuda por causa da família. Ele não está estudando porque ele quer mais dinheiro. Ele, na verdade, quer dar conforto para a família. Hoje em dia eu entendo. E pode ter certeza, eu estou junto contigo. Se você precisar de qualquer coisa, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo e-mail. Pode me adicionar lá no Facebook, Sidney Martins. Se eu não te responder na hora, é porque eu não estou online. Às vezes está ligado lá, mas eu não estou online. Estou fazendo outra coisa, estou dando aula, estou, preparando material. Mas se porventura eu estiver online, com certeza eu vou te responder. Pode ter certeza absoluta. Então, meu companheiro, é isso. Espero ter contribuído um pouco aí para a tua provinha, né? Com certeza eu não trabalhei todos os assuntos de forma bem ampla, até mesmo porque aqui era um processo de revisão. Eu até dei uma esmiuçada ali na regência. Por quê? Porque eu acho muito importante para você que vai fazer a prova do Banco do Brasil. Então, fica ligado nisso. É isso aí, meu companheiro. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Qualquer coisa aí, é só avaliar, porque esse feedback é sempre importante. Então, meu companheiro, um beijão, fica com Deus e até a próxima, tá? Tchau, tchau.